Paz, sabedoria e força, salve nação tricolor, estamos começando aqui, como sempre, quintas-feiras, 8 horas da noite, Opinião Tricolor. Boa noite, Paulinho Heavy. Boa noite, Carlos Porte, mais uma noite aqui no nosso frio Morumbi, mais um Opinião Tricolor, hoje, um dia após aniversário do meu irmãozinho, Carlos Porte. Muita luz no teu caminho, muitas vitórias tricolores. Valeu, rapaziada, obrigado, irmão. Aliás, eu posso dizer sim, que temos dois presentes hoje aqui. Não só presentes na acepção da palavra, na presença do programa, mas presentes. Aliás, já começando aqui, olha só. Livro maravilhoso, ao mestre com carinho. Muito obrigado ao autor pelo presente aqui para o programa. Felipe Moraes está com a gente aqui hoje. Felipe, muito obrigado. Bem-vindo ao Opinião. E do lado tem um mestre fantástico, maravilhoso, história viva do São Paulo, uma tradição familiar maravilhosa. E, aliás, as nossas condolências da família São Paulina, da família do Opinião Tricolor, para esse grande São Paulino presente aqui conosco hoje, Homero Belintani Filho. E o programa também é uma homenagem para o seu sangue, para o seu DNA tricolor. A gente tem um legado de vida, né, Homero? E a gente, às vezes, não espera que certas situações aconteçam. Mas da onde o teu menino estiver, ele vai estar orgulhoso desse pai que tanto faz pelo tricolor paulista. Obrigado por ter vindo à Opinião. Mais uma vez, vamos ter muita história do São Paulo aqui. Obrigado. Com vocês, Homero Belintani e Felipe Moraes aqui na Opinião. Boa noite, Homero. Boa noite, Carlos. Parabéns pelo aniversário. Obrigado. Para você, com muita saúde, para defender as nossas cores. Obrigado, obrigado. E do lado do Homero, Fê, que contou uma das maiores trajetórias vencedoras, né, Paulinho, do nosso clube, o gigantismo do mestre que eternizou o São Paulo no cenário mundial do futebol e fez com que a nossa camisa tão pujante, tão gigante, fosse reconhecida nos 4 cantos do planeta, e assim o é até hoje, por um Graças certo ao Tele mestre. Santana, né? Felipão, boa noite, irmão, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, cara. Obrigado aí você, Paulinho. Parabéns aí pelo aniversário e pelo programa aí. Bem legal. Obrigado. Vamos contar muita história do Tele, então, hoje. E, aliás, Paulinho, vou começar contigo, meu velho. Vamos lá. Tele Santana pra você. O mestre dos mestres, o cara que juntou a fome com a vontade de comer, a hora que chegou ao São Paulo Futebol Clube. Estrategista, um cara simplesmente diferenciado, um cara austero, um cara batalhador, estudioso e, acima de tudo, iluminado. Foi um cara que conseguiu tirar leite de pedra no São Paulo que estava combalido, completamente terra arrasada, arruinado. E o cara, através da sua expertise, do seu brilho natural, da sua sede de vitórias, conseguiu transformar, colocar o São Paulo hoje num cenário mundial, ainda hoje temido e muito bem lembrado na época que pilotava o tricolor. A gente, para falar de Tele Santana, o Tele Santana que o Felipe vai contar depois, tem uma história de São Paulo desde os anos 70, né? Pouca gente sabe disso, mas é impossível falar de Tele Santana sem mencionar 1982. Uma época que seleção brasileira representava tudo aquilo que o povo brasileiro tinha de mais orgulho. Quão diferente, né? É hoje, né? Quão diferente é hoje. E eu me lembro que cada convocação não era aquele sentimento até de revolta pelo seu time estar sendo prejudicado numa competição importante, mas era um orgulho nacional. Você vê que 3, 4 atletas do São Paulo estavam lá, como 82, com o Valdir, com o Oscar, com o Serginho Chulapa, com o Zé Sérgio, que só não foi pelas questões de contusão, acabou jogando o Éder. 86, com a geração maravilhosa que o São Paulo produziu também, com o Miller, com o Careca, com o Silas, Falcão, enfim, Oscar novamente. Assim, momentos maravilhosos de um cara que marcou época na seleção brasileira, merecia demais ter vencido uma Copa do Mundo, não conseguiu. A época que o país parava para ver uma convocação de seleção brasileira. Total. E era horário nobre e todo mundo torcendo pro time do Brasil, né? Porque era uma honra ter jogadores do seu time na seleção nacional.
comparado ao que veio depois, era a mesma coisa do Ayrton Senna, vamos dizer assim. Só que era o futebol, entendeu? Lindo. Era o futebol. Com o Tele era a seleção, o ápice da seleção. Infelizmente, o futebol tem dessas coisas. 82 foi a seleção mais linda. Apesar de eu ter visto 1970 que nós ganhamos, a que eu mais senti que perdeu foi a de 82. Foi uma verdadeira sacanagem dos deuses da bola, aquele time do Messi e Tele Santana não ter ganho a competição, que foi simplesmente maravilhosa, e nós perdemos numa fatalidade, né? E os deuses da bola só poderiam ter recuperado essa história no São Santo Paulo, Futebol Clube, né? É isso aí. No São Paulo, no clube que leva o nome de Santo, o nome da nossa cidade, do nosso estado, e foram 2 redenções, do Tele e do Toninho Cerezo também. Felipe, tô quente, tô frio no começo? Não, é isso mesmo. Até fazendo um adendo, quando o Brasil perde, né, o Tele tem lá coletiva de imprensa, o técnico da Itália entra, todo mundo bate palma, o Tele entra e 5 minutos a imprensa do mundo inteiro batendo palma. E quando acaba, o técnico vira e fala assim, o técnico da Itália, estou diante do maior técnico do mundo. Então é essa referência que ele teve, e aqui no Brasil ele era o pé frio. Né? Infelizmente ele era. Infelizmente. Para variar, brasileiro sempre ou é 8,800, né? O cara é monstro ou ele é monstruoso, né? Infelizmente, ou besta e bestial, né? O cara é uma besta. E no fim, infelizmente, nós só fomos conseguir tirar essa pecha do Tele exatamente quando ele veio ao São Paulo Futebol Clube. Exatamente. Querido Homero Belintani, Tele Santana pra você. Ele já falou, mestre dos mestres. A seleção de 82 para mim foi a melhor seleção que o país já possuiu até hoje. E dificilmente vai ter uma seleção igual. O Tele, creio eu, na minha ótica, que o motivo de tanto sucesso foi por ele ser perfeccionista em tudo que ele fazia. Perfeito. Ele era mesmo. Eu acho que eu vou dizer que a seleção de 82 foi a melhor que a gente teve e nunca mais vai ter uma igual. Eu acho que ele conseguiu reunir não só 11 craques, mas conseguiu fazer os caras jogar muita bola. Aquela fixação Sim. pelo fundamento, Pelo a fundamento. transformação de atletas em craques, né, Paulinho? O Cafu não era craque. Não era craque. O pelo Raí contrário. era irmão do Do Sócrates. Sócrates. O Sócrates se tornou irmão do Raí. O Antônio Carlos não era zagueiro. O Ronaldão, meu Deus do céu, era um armário para não Multinudo, passar né? ninguém. É. E Chamavam de se tornou um Ele era zagueiro lateral campeão do esquerdo, né? mundo. O Ronaldão até contou no livro, eu achei engraçado que em 92, quando eles foram campeões, ele falou assim, vocês vão ver, em 94 eu vou estar na Copa do Mundo, e todo mundo riu da cara dele. E ele tava lá, né? Em É 94 verdade. ele tava lá. Ele fez parte da Ele seleção. fez parte da seleção. Né? Tudo isso por um mestre, né? Me conta um pouco a tua São Paulinidade. Um dia você falou, vou escrever um livro do Tele. Na verdade foi o seguinte, bom, São Paulino desde que eu nasci, né? Uhum. Inclusive, meu pai tem uma foto em casa, que a minha mãe, a gente chegou em casa, minha mãe me colocou no berço, foi tomar banho, ele pegou uma camisa, essa número 2 de São Paulo, colocou em cima de mim e tirou uma foto. Coisa que eu reproduzi com a minha pequena Fernanda anos depois. Na verdade, como que surgiu a ideia do livro? Eu já tinha escrito um livro sobre planejamento digital, tinha gostado dessa brincadeira, quis escrever um livro sobre o São Paulo. E quando eu fui apresentar no São Paulo pra Juliana Carvalho, a Juliana olhou e falou assim, Felipe, livro do São Paulo tem vários, mas esse capítulo aqui é interessante, que era exatamente esse nome, Ao Mestre com Carinho, Tele Santana. Falou, se você fizer isso aqui, vai ser bacana, porque tem um monte de diretor, conselheiro que sonha em ter um projeto do Tele e não tem tempo e não consegue fazer, então dedica a isso. E aí foi o insight a gente planejamento fala muito, o insight da Juliana pra transformar o capítulo em livro. Isso em qual ano? Isso foi em 2011. Aí eu vim escrevendo, né? Nunca tem tempo, porque você tem que dedicar. Livro não é fácil escrever, você tem que dedicar um bom tempo. E aí em 2016 mesmo, em março, a gente teve uma reunião no São Paulo. E de novo a Juliana virou e falou assim: olha, o livro tá ótimo, a gente deu, mas a gente teve uma ideia aqui. Por que você não entrevista alguns atores e algumas pessoas que viveram? Então eu falei, pô, legal, vamos fazer. Eu já tinha entrevistado o Raí, o Zete, e tava só o Raí, o Zete, o Milton Neves e o Zé Paulo de Andrade, da Bandeirantes. Tinha entrevistado eles. E o Zaidan, tinha esse. Falei, vamos lá. Aí ela me passou o telefone do Caboclo. Eu já tinha o do Calef por causa
do Milton Neves. E o dia que eu tava entrevistando o Calef, comecei a entrevistar o Calef, o seu Homero passou. Aí ele chamou e o seu Calef me apresentou exatamente assim. Ele é a história viva do São Paulo, tem que entrevistar. E é mesmo. E aí é o que eu falo, foi a melhor coisa assim do livro, porque a gente se tornou grandes amigos, né? Acho que é o grande legado aí do livro. Então, conta um pouquinho, mas agora o Homero vai contar também, que teve esse start, né? Mas nós soubemos nos bastidores que vocês passaram a serem abnegados juntos para levar esse livro para a torcida. Eu acho que o Homero encarou isso como uma causa também, não, Homero? E de repente está no coração aí do São Paulino essa obra. Como que nasceu essa construção, que num primeiro momento era uma entrevista, mas que depois passou a ser aí uma parceria pelo livro? O seu Homero adotou, né? Adotou o livro, o projeto, adotou. Assim, e na época não conhecia, hoje conhecendo entendo o porquê, pelo jeito que ele é e por toda a paixão que ele tem pelo São Paulo, pela amizade que ele tinha com o Tele e hoje a amizade que a gente tem. Mas foi bem assim, a gente marcou a entrevista e fomos até num dia no jogo, né, na tribuna. Aí durante o jogo a gente ficou conversando e aí acabou se tornando amigos. E aí no dia do lançamento ele fez questão que fizéssemos lá nas tribunas que ele tinha acabado de reformar, nas tribunas do São Paulo, né? E foi um evento assim, a gente esperando 250, 300 pessoas, foram quase 700, né, senhor? 700 pessoas. Foi assim, sensacional. E aí a gente começou, né? Vamos fazer. Começou a ser chamado, vamos fazer tarde de autógrafo e tal. E como o seu Homero adotou o projeto, ele falou: não, agora eu vou levar também as taças. Então a gente tá indo fazer tarde de autógrafos levando a taça, levando o mascote. E tá sendo ótimo, assim, a receptividade, as pessoas vindo conversar, olhar a taça de perto, assim, e ver e falar assim, pô, nesse livro aqui tá contando como ganhou 2 delas, né? Que ele leva, a gente leva o Mundial, leva a Libertadores e leva o Brasileiro. Sim. Né? E aí a gente começa a falar. E aí o seu Homero adotou mesmo assim, o projeto e pra gente tá sendo ótimo. Pra mim, pro Rodrigo também, que é o dono da editora, né? Uhum. Tá sendo maravilhoso. E tá muito legal, porque o pessoal tem chamado a gente. A gente tem mais umas 3 ou 4 tardes de autógrafos aí pré-agendadas. 23 títulos naquela Acho que foram 30, se eu não me engano. Naquela pegada toda no Mestre Tele, né? Período Foram... mais auspicioso do São Paulo Futebol Clube. Foi o técnico mais vencedor, né? A gente ganhou tudo. Paulista, Mundial, Libertadores, torneio, Supercopa. Ninguém lembra, não dá muito interesse porque é torneio pequeno, mas a gente em 92 a gente ganhou de 4-0 do Barcelona no Santiago e 4-1 do Real Madrid, do Barcelona no Camp Nou e do Real Madrid na casa deles. Sim. Não é qualquer time que faz isso, né? Tereza Herrera, o Ramon de Carranza. Já era um cartão de visita porque seria mundial, né? Exatamente. No Chile, onde tinha, a gente ia e ganhava, era impressionante. E é legal que em 92, contra o Barcelona, o Zico jogava ou treinava o time do Japão. O Zico morava no Japão. E o Zico foi na concentração. E aí, se eu não me engano, foi o Raí ou o Ronaldão que falaram o seguinte: o Zico chegou pra gente, ele entrou, cumprimentou todo mundo e falou assim: esqueçam o que vocês fizeram em agosto, agora é outro jogo. Aqui é outra história. E aí, acho que foi o Ronaldão, ele falou assim, pô, quando o Zico vem falar isso pra você, você ouve de outra forma, né? E o Zico deu um super apoio pra eles. E o São Paulo ficou uma marca super famosa no Japão, né? Sim. Você falou do Calef. Do Fernando Casado Rei também. Uhum. Eles te contaram a história do famoso comprimido da final, não? Tá no livro? Tá no livro. Tá no livro? Tá. Sabe quem me contou? Moraci Santana. Moraci? O Calef falou. Tá. Aí, é que o Moraci entrevistei antes de falar com o seu Homero. O Calef contou. E aí o Moraci me contou. Gente, só pra dar uma... não vou fazer spoiler da sua obra, tá? Não. Mas só pra vocês entenderem, vocês têm que ler esse livro aqui, porque dentre tantas histórias maravilhosas, vocês têm que saber que o nosso técnico, Tele Santana, a gente correu o risco do Tele dormir no São Paulo e Barcelona. Ele podia ter apagado no jogo. Você imagina uma final de Mundial onde de repente ia mostrar o banco de reserva e o técnico tá lá dormindo. Não, Paulinho, pensa. Não, o cara falou, o que aconteceu, né? Foram pra balada ontem e tudo mais, né? Repara no gol do Raí. No gol do Raí, no momento que o Tele tá assim, ó.
Ele tá blasé, ele tá uma coisa assim. Ele tava crawl na lua. No né? vestiário ninguém entendia o que tava acontecendo, porque homem tá meus bonzinho. queridos, aí tá maravilhoso. Não vou contar, mas se você quiser dar uma palhinha do que foi essa história. Essa história é bem engraçada. Até eu perguntei agora pro senhor, mas ele me lembrou. O Vicente Feola dormia. É, No- o Ah, o Feola dormia. Feola dormia. Feola foi o técnico com mais jogos comandando São Paulo até hoje, né? Foi. O Tele é o terceiro, se eu não me engano. Tá. Acho que o Muricy é o segundo e o Tele é o terceiro. O Isso. primeiro campeão do mundo pelo Brasil. Isso. Primeiro campeão do mundo pelo 58. Brasil. 58. Não, a história do comprimido é assim, o médico de São Paulo, ele entendeu que o Tele ia ficar muito nervoso. E o Tele já tinha 60 e poucos anos, não era qualquer menino. E ele deu uma dose pro Tele acalmar. Mas parece que essa dose... Ninguém fala muito a verdade, o que foi, o que realmente aconteceu. Mas parece que a dose ele deu o dobro. E aí, realmente, os jogadores estranham, porque... E mostra isso nas imagens, isso aí não é nem spoiler. Na hora que o Raí faz o gol, a câmera pega o Raí e o Raí vindo e o Tele levantando. E quem conhece o Tele fala, não era o Tele que tava ali. Ele não. tava muito calmo pra ser o Tele numa final de Mundial, com um gol de virada, ele tá daquele jeito. Então, mas a bem da verdade, foi exatamente isso. Mas tem um outro detalhe que talvez tenha escapado. O Tele tinha começado a tomar essa dosezinha meses antes, com o Fernando Casado Rei. Era meio. Era meio. Era o Eles lance do dividiam o comprimido. Ah, Porque tá. o Tele sempre naquela tensão de pressão de família. Seu Fernando, eu vou parar. Eu tô O que é nervoso. isso, Tele? Melhor demais. fase, vamos junto, tal. Sabe o que eu faço pra me acalmar? Eu divido aqui meu comprimidinho, eu tomo metade, fico tranquilo nos jogos. Toma a outra metade que você vai ficar legal. O Tele tomou, gostou. Começaram a compartilhar o tal do meio a meio do comprimido, não sei o que. São Paulo final com o Barcelona. O Fernando, ele estava tão empolgado com a atmosfera do jogo, com tudo aquilo que estava acontecendo, que ele falou, não vou ficar no banco, eu vou pra galera. Eu vou torcer lá em cima, que eu quero gritar, eu quero extravasar. Esqueceu De dar a metade. de dar o dele. meio. O Tele ficou louco. Cadê o Fernando? Cadê meu comprimido? Cadê o Fernando? Cadê meu Mas não comprimido? dá pra chegar lá em cima. Não era nem o jogo preleção, era o comprimido. Aí que entra a história Do médico. do médico chegar e dar. Dá o qualquer comprimido coisa inteiro. pra ele ficar quieto, entendeu? Pra ele não tumultuar o ambiente. Só que deu uma dose de um remédio diferente do que era dado ao Fernando pro Tele. Ele tomou e ficou chapadão o jogo inteiro. Foi demais. Foi. E aí... Então, e aí, pós-jogo, ele simplesmente no ônibus. Dormiu. Aí acho que foi o Calef que contou também que no ônibus indo pro... Acho que não sei quem político no Japão fez uma feijoada. Era a embaixada brasileira no Japão. É. E quando ele foi que ele descobriu do remédio. Aí ele virou Tele. Aí virou o Tele. Porque aí ele xingou o ônibus inteiro. Acho que você tava lá, né? Então, Você tava no ônibus, vamos não ouvir era? de quem estava lá. Eu tava lá. Sensacional. Homero Belintani, querido, quantos anos de São Paulo? Eu vou só pedir uma gentileza do teu microfone ficar mais pertinho aqui. De São Paulo, eu tenho... Dia 1 de junho eu completo 70 anos de São Paulo. 70 anos de São 70 Paulo. anos. Eu vou contar uma história rapidinha. Eu nasci num domingo, cartório fechado, clube aberto, fui registrado no dia do meu nascimento. Uau. São Paulo foi o amor, meu primeiro amor, né? Como sócio, vou completar 70 anos. Como sócio titular, hoje tenho 53 anos. Eu recebi o Jubileu de Ouro 2, 3 anos atrás. Essa é a minha história do São Paulo. Você tá muito elegante, tá um risca de giz belíssimo, mas você tá com uma lapela interessante. Queria que você contasse que lapela é essa no teu peito. É que hoje todos falam assim, cardeais. Nós tínhamos, na época, eram 19 cardeais. Até, falando em livro, e só um parênteses, Felipe Moraes é um amigo, é um desses troféus que você ganha durante a vida. Que legal. Né? Então é uma amizade, eu comparo a um troféu, a um campeonato. Mas fizeram livros, 14 cardeais, não existe mais isso. O único cardeal vivo que nós temos, graças a Deus, é o Laudo Natel. Então eram 19, o seu Manuel Raimundo Paes de Almeida, pouco reconhecido no São Paulo,
para mim foi a viga mestra do São Paulo. Ele mandou fazer 19, não sei como chama isso, broches. Pingente, né? Pingentinho. Esses emblemas com São, diamantes, etc. são broches. Tá E ele- lindo, aliás, na tela ali. Tá e dando ele- pra ver bem. E ele presenteou a cada um desses cardeais. Obviamente, nós perdemos o penúltimo Brasil Vita há pouco tempo. E Temos agora só o Dr. Laudo. só o Laudo Natel. Né? Isso foi uma herança, a maior herança que eu recebi do meu pai foi esse emblema. E não é em qualquer lugar que eu vou com ele. A sua família viveu... Gostei, desculpa só interromper, gostei dessa última frase. Não é em todo lugar que eu vou com ele. Uma honra Uma tê-lo. honra pra gente, é verdade. Obrigado, Homero. A sua família viveu o São Paulo Futebol Clube da Floresta, Meu pai. viveu o São Paulo do Canindé, viveu a construção do Morumbi, muito importante no período do erguimento da nossa casa, que nunca pode ser tratado como algo ultrapassado ou antigo. Valorizem a tradição do São Paulo, né, Paulinho? Não tem a menor dúvida, velho. E até que continua combativo, presente, atuante, cívico. E, Homero, de tudo isso que você já viveu na história do São Paulo, do período de erguimento desse sonho que era se é para sonhar que seja grande, até os dias atuais, o torcedor são paulino, ele anseia muito viver os tempos de glória novamente. E eu gostaria de um testemunho seu, que você que já viveu tantas e tantas glórias, e não só a glória do título, mas a glória de ver um estádio para 150 mil pessoas na Sair do época, chão, maior terminar, particular ser do mundo, erguido, né? né? Isso deve ser maravilhoso. Né, essa Paulinho? lembrança. Que você viu findar 13 anos de fila justamente por esse gigantismo. Que você viu, de repente, ainda jovem, um Pacaembu se calar na final das Garrafadas em 57. O primeiro título brasileiro disputado em 78 de 77. O Mineirão se calando. Os mundiais do Tele. Brinco de ouro se calando. Exato, Foi. exato. Homero, a pergunta é assim: o São Paulo, o São Paulino, pode ter esperança que esses tempos vão voltar? Com absoluta certeza. Você comentou tanta coisa e a cada uma delas eu tenho que dar uma pincelada. Por favor. O Era esse o Morumbi, sentido. o Morumbi, eu ia pequenininho no Canindé. Depois, o que eu me lembro realmente é do terreno do Morumbi, aquelas árvores todas sendo derrubadas com machado. Não existia motosserra naquela época. Uau. Então, eu tenho uma foto que eu gostaria até de ter trazido, mas com meu pai me levando pelas mãos, então isso tudo começa a gravar a epopeia que foi essa construção do Morumbi, um ato de heroísmo. E sempre eu me lembro de uma frase do Barack Obama: Yes, we can. É verdade. Sim, nós podemos e com certeza vamos estar de volta rapidamente. Toda uma estrutura, ela começa com uma casa do alicerce. Não adianta você querer começar do telhado. Hoje, nós temos um problema que está sendo tratado com muita seriedade, que é o problema financeiro. Isso não é jogar culpa nos que passaram. Nós somos maiores do que isso. Nós temos que enfrentar qualquer adversidade e encarar de frente. Isso está sendo feito. Quando você falou todo o acompanhamento da obra, né? Quando eu vi a inauguração parcial em 1960, a Giovanni Gronchi era de terra, né? Eu tenho tudo isso em fotos. Depois nós ficamos de 57 a 70 sem ganhar um título. Foi em 1960 ou 70 que o Peixinho fez o gol? Foi 60, foi né? 60 foi na inauguração parcial, 1 a 0 contra o Sport, né? Sport de Lisboa. E a definitiva foi empate com o Porto, né? Até tem uma história, foi trocado uma flâmula, né? Um galhardão, e um dia
eu estava com meu pai lá em Lisboa, fomos visitar o clube, eu sempre levo em viagem um galhardão e tal, a bandeira do São Paulo, que sempre viaja comigo, inclusive a Vanessa, minha esposa, nós estivemos em Veneza e eu quis navegar aqueles canais com a bandeira hasteada na gôndola. Filmou, Vanessa? Filmou? Ah, manda pra gente isso que a gente vai passar no programa aqui. Sensacional. Então eu quero, aproveitando que foi teu aniversário ontem, eu vou te entregar um presente alusivo àquela época. Uau. Que você Deus coloque do céu. num quadro e guarde com carinho. Vamos ver o que a gente tem aqui. Naquela época nós ficamos então de 57 até 70 sem ganhar um título. Esse é o teu presente. Tá aqui dentro. Deixa eu mostrar aqui. O som tá aqui? Aí. E para que a gente pudesse manter o time de futebol profissional, você lê o que era, as criações, as ideias que se faziam na época. Olha a cor do papel, cara. Gente. Uau. Depois eu vou pedir para a produção dar um zoom aqui. Os Bandeirantes do Morumbi. Se me permite só uma parte. Você pode ver que deve ter um carimbo, porque o dinheiro era tão curto que punha um borrãozinho e modificavam a data. É Para verdade. aproveitar o papel. É verdade. Os Bandeirantes do Morumbi, grupo que congrega sócios e simpatizantes do São Paulo Futebol Clube, promoverá pela extração da Loteria Federal do dia 27 de fevereiro de 1965, o sorteio de um carro marca Volkswagen 0 km, do qual concorrerão 1.000 números ao preço de 6.000 cruzeiros. Cada número e cujo resultado financeiro reverterá em benefício do Departamento Profissional de São Paulo Futebol Clube. A extração será publicada na Folha de São Paulo. Do dia seguinte será premiado o número que coincidir com a centena do primeiro prêmio. Sensacional. História viva. Olha a cor do papel. Que coisa linda. Nossa, Homero, sem palavras. Muito obrigado. Então veja que, só continuando, que com um Volkswagen por semana, você sustentava um plantel inteiro. Veja as diferenças salariais. Meu Deus. E que inclusive existia na própria época Tele Santana, né, na década de 90, você não compara os salários 20 e tantos anos depois com os de hoje. Uhum. O Homero, pro torcedor São Paulino que conhece o Memorial, o Homero é responsável por grande parte do acervo que está lá, né, Homero? Sim, esse acervo me foi confiado pelo sócio número 1 do São Paulo, Frederico Menzen. Quando ele faleceu, deixou uma carta e nós retiramos da residência dele com 2 caminhões trucados e um caminhão toco, todo o acervo. Sensacional. Que foi passado, hoje está no arquivo histórico do São Paulo. E quando meu pai faleceu em 92, de certo para fundar o São Paulo no céu, ele também me deixou e eu transferi para o São Paulo Futebol Clube. Hoje nós temos um projeto de reforma, reestruturar totalmente o memorial, para ter um memorial hoje da grandeza do São Paulo, né? Para colocar, tem tanta, uma riqueza tão grande da história do São Paulo para ser mostrada para todos os são paulinos, que há necessidade de realmente se fazer isso. O seu pai partiu em 92? 2/2/92. No começo do ano. Felipe, certeza que no final do ano ele viu o São Paulo ser campeão do céu, né, cara? Mundial. Com certeza. Merecia ver o primeiro daqui, mas com certeza chamou São Pedro, chamou todo mundo, vem ver aqui que o negócio vai ser espetacular. Se reúne, hoje. vamos lá. Senta aí, Vai ser. São João! A Libertadores e o Mundial que ele não viu. Com certeza ele viu. Só São Jorge não sentou na nuvem, você vai pra lá. E foi uma coisa interessante. Não sei se vocês devem conhecer o Hélio Silva. Sim, lendário. Que, aliás, houve um boato há uns 2 meses atrás que ele tinha falecido. Não, ele está vivo, falei com Vamos ele. trazer o Hélio aqui, Paulinho? Vamos, lógico. Vamos falar de TUSP, legal. O Hélio seria super interessante. Ele viveu grande parte da história de São Paulo. Com todo mundo no ombro, né? E o Hélio Silva, veja bem, quando meu pai faleceu, a última semana dele foi no Einstein. E é uma história que
até emocionante, porque Por favor. ele estava no 11º andar, ele estava já numa cadeira de rodas, pediu para mim levá-lo até a janela. Eu não entendi. E mandou que eu me afastasse. Quando ele fizesse assim, eu fosse buscar por 10 minutos. E lá ele ficou 10 minutos. E ele me chamou, eu fui buscar. Quando ele estava no quarto, eu fui até o fundo para ver o que ele estava olhando, o Morumbi. Uau. Nossa. E ele foi o primeiro São Paulino a ser velado no Salão Nobre, por força da torcida. O primeiro São Paulino. O primeiro a ser velado lá no Salão Nobre, por força da torcida que fez tudo o que não poderia legalmente ser feito. Carregou pelas ruas até o Morumbi. E o Hélio Silva foi responsável por tudo isso. E não existiu dor naquele enterro, existiu gratidão a Deus por ter levado sofrimento, etc. E tal. Caramba, é muita São Paulinidade, pelo amor de Deus. Ó, eu vou pegar aqui e aí depois você vai me mostrar. Olha a idade dessa mala, galera. Nós temos aqui um acervo do São Paulo que o Homero vai estar passando pra gente. Eu vou pedir até pra nossa produção vir dar alguns zooms aqui. Homero, você vai contando pra gente o que você trouxe? Essa mala pertenceu, inclusive a alcinha dela está aqui. Eu não mandei arrumar porque eu acho que perderia a originalidade. Com este carro, um Chevrolet 37, Uau! nessa década de 30, viajava... Esse carro merece placa preta, né? Olha, tá aqui. Ele já está com placa preta agora. TP 1937. Esse carro estava em Porto Alegre, ele foi comprado e viajou para São Paulo rodando. Aham. Vai fazer parte do memorial. Aí, Paulinho. Eu acho que é essa aqui, você quer fazer Vamos pela central, produção? A gente vai uma a uma aí? Acho que já pode até a câmera ficar direto nos itens que o Homero for relatando, a gente vai mostrando aqui. Uau. Tem umas coisas... Deve Pensa ser só, demais só os ZZ Top tem um desse? Não. Dá um rolê. Nossa, incrível. Uma caranga dessa, hein? Aqui, Vamos ver. isso aqui eram os talheres que ele usava, porque ele levava essa maleta, ele saía pelo interior para contratar jogadores. Deixa eu pegar aqui. Né? E ele não comia fora de casa. Então, com esse carro, ele ia, aí ele parava numa sombra para almoçar. E a marmita dele estava dentro dessa mala. Nossa, esses talheres aqui tem... Eu não sei. Meu Deus, um século praticamente, né? Isso aqui também estava aqui dentro. Era um... Aqui, Sérgio. Uau, ação do tempo. Aê, garoto. Pode parecer pouca coisa, mas isso aqui é muito, porque isso aqui faz parte de um pedaço da construção de São Paulo, né? É o sócio número 1. Essa era a carta dele. Que Deixa estava aqui, vai deixando aqui, depois a gente passa. Vamos deixando aí? Boa ideia. Uau! Registro civil, a carta do Frederico Antônio Germano Menzen. E aqui o nome do Corduco, olha só. Malandro, olha isso, cara. Que absurdo. 27 de maio de 1936, olha isso, cara. Uau! Esse era o barbeador que ele usava também nas viagens. O aparelhinho. O barbeador do sócio número 1 do São Paulo. Aliás, a gente precisa criar vergonha, né, Paulinho? Nós Opa. dois. O negócio tá... Você também, meu filhão. Ah, olha aí. Meu Deus. Essa caneta, contada em verso e prosa, é uma coisa que vai para o novo memorial. A carteirinha de sócio número 1 do Frederico Menzi, que comigo estava e foi o primeiro memorial, ela foi roubada do memorial, infelizmente. Essa foi a caneta que assinou o primeiro estatuto do São Paulo Futebol Clube. Uau! A caneta do primeiro estatuto tricolor. Meu Deus. Bico de pena, olha que coisa linda, cara. Que Sensacional. absurdo.
isso também ajudou a construir o estádio, esses banquetes. Essa caneta aí tem que ser igual aquela Olha, moeda do Pato Donald, né? Do Tio Patinhas, né? Aquele O guarda banquete número 1. aqui a gente tem. Serginho, acho que não precisa nem dar o zoom. Aqui já dá pra ver pelo convitinho. 7 de abril de 1954. Oferecido ao presidente de São Paulo, Dr. Cícero Pompeu de Toledo. Adesão do Dr. Frederico Menzen. 250 cruzeiros. Um banquete pra. Não, e o engraçado é aqui em cima, né? Sede central, Avenida Ipiranga, 1267, 11º andar, ó. Vale a pena, acho que até pelo endereço, cara. Um pouco tempo depois da Pedra Fundamental, né? É. Muito legal. Muito legal. Essa sede, logo depois do Canindé, foi para a Avenida Ipiranga. Sim. E lá existia um barbeiro chamado Martins, onde eu cortava o cabelo. Lá. Caramba, hein? Enquanto meu pai tinha todas as terças-feiras, então a gente, desde pequeno, participando, né? Eu não podia entrar na reunião, mas ouvia e ficava na barbearia. Né? Isso aqui foi... Romero, de novo te interromper um pouquinho pro microfone, um pouquinho mais Isso perto. aqui é um pequeno histórico do Laudo, né? Uhum. Também é uma homenagem a ele. Uau. Tem até uma bio aí. Laudo Natel, sócio número 1725, tendo ingressado no respectivo quadro no ano de 1946. Em 1º de março de 1952, na gestão do saudoso presidente de honra Cícero Pompeu de Toledo, é nomeado diretor do Departamento de Finanças, cargo que permaneceu até 30 de abril de 1958, quando foi eleito presidente do São Paulo Futebol Clube. Colaborou durante 6 anos no Departamento de Finanças, seguindo com todo carinho a sábia política econômico-financeira do então presidente, a qual, diga-se de passagem, tem sido o maior fator da construção do estádio Cícero Pompeu de Toledo. Hoje, uma magnífica realidade. Aquilo que há 8 anos era uma temeridade, hoje constitui o maior orgulho da coletividade são paulina, o Morumbi. A atuação de Laudo Natel da administração do clube tem sido tão destacada que acaba de ser reeleito por unanimidade para a nova gestão. Além de suas funções no setor desportivo, o senhor Laudo Natel é diretor-gerente do Banco Brasileiro de Descontos, diretor do Sindicato dos Bancos e ex-diretor da Associação Comercial de São Paulo. Então, para você aí, antes que conte historinha, Dr. Laudo foi governador em 1971. Exatamente. Então, Um estude estádio história. reformado, quitado já, entregue, quitado. É isso aí, pela força e ação dos São Paulinos. Homero do céu, o que mais você tem aí? De Pior que qualquer essa história do maneira- Lauda rende, né? Ela não Rende. faz conta, É né? que os Ele miseráveis foi precisam... provisoriamente quando da saída do Dr. Ademar, no final dos anos 60, mas o Morumbi já estava praticamente... E por meses. Por meses. É, eu pedi O pro Morumbi pra corintiano me findar, né, explicar Homero? uma vez como é que o São Paulo ganhou o terreno 10 anos depois de ter construído. Eu Então, não é. entender essa conta, eu Aqui não está consegui. a maior né? prova de que nós nunca ganhamos terreno de Lógico. ninguém. Aqui está uma cópia autenticada. E aqui Ai, tá meu Deus. Então, tá. É o Tremei, cartório pessoal do do quarto Itaquera. tabelião da Rua da Quitanda, número 86. Meu Deus. Imobiliária e construtora Aricanduva, outorgado São Paulo Futebol Clube, data da escritura 12 de novembro de 1952. História viva do São Paulo, por favor. Eu tenho as cópias das outras, são 4 escrituras, e aí eu vou explicar. Àquela época, a Aricanduva pretendia fazer um bairro, né? Sim. Existe uma foto, eu convido vocês a conhecer essas tribunas, onde eu conto a história de 1930 até 2015, dezembro Uau. de 2015. 85 anos. Essas tribunas estavam abandonadas, eu pedi e fizemos a reforma sem custo para o São Paulo. E eu faço questão de dizer isso. Foi um grande trabalho seu. Eu, não. inclusive, acompanhei pelas redes sociais. A cada etapa foi muito bonito. E agora, se me permite, um agradecimento que eu sempre faço à minha esposa, a Vanessa, porque sem ela eu não teria conseguido fazer o que eu fiz, a paciência dela. E, aliás, as ideias que ela deu, nós temos uma escada caracol que nos espelhos ela deu a ideia de se colocar alguns títulos do São Paulo. Faltou degrau, né, para colocar todos. Faltou. Então usamos as costas, mas também faltou degrau. Então a nossa história em títulos é muito rica, por isso que o início da pergunta, nós vamos voltar a ser o São Paulo que éramos, se houver a união de todos. Porque se não houver essa união, nós vamos chegar lá, mas vai ser com mais dificuldade.
Deixa eu só te interromper um pouquinho, que a gente tem uma linha, né, Paulinho, que é o princípio fundamental da opinião. A gente costuma dizer que a gente aplaude o que é correto e critica o que o São Paulo precisa melhorar, o que o São Paulo errou em atitudes, em conduta. E parabéns, diretoria, parabéns, presidente Leco, a toda a retaguarda que foi dada para esse seu trabalho, Homero. E que é uma ação conjunta, uma vitória de todos. E isso quem ganha, os personagens passam, os conselheiros, os diretores, presidentes, mas o patrimônio fica, a instituição fica, e é isso que a gente precisa, de pessoas abnegadas para eternizar a história do São Paulo. A nossa preocupação não é o passado passou, está construído. A preocupação é o futuro. Legal. É deixar esse legado. Bom, aqui tem uma homenagem ao Manuel Raimundo, meu saudoso e querido amigo e mestre. Que lindo. Isso aqui foi em... Nossa, São Paulo, 3 de junho de 1944. Eu vou ter que ler isso, é isso aqui, porque o cardápio... O cardápio é genial. Frios, quibe de forno a Manuel Raimundo. O que seria quibe de forno a Manuel Raimundo? Creme de grão de bico a Capitão Porfírio. Pastéis a Frederico Menzen. Abobrinha cheia a Pádua Lopes. Esse da abobrinha dava para outros caras aí atuais, mas deixa pra lá. Cáfita a Noé Barbosa. Carne de espeto... Perdão. Carne de espeto a São Paulo Futebol Clube. Arroz na manteiga, campeão de 1943. Cerveja, águas minerais, creme de leite a cronistas esportivos e café. Prato sob a direção do afamado cozinheiro Círio Najib. Serviço a cargo do São Paulino, na época que se escrevia com M, o São Paulino Emílio. Sérgio, dá um look nisso aqui que é sensacional. A data que é mortal, olha só. 44. Homenagem a Manuel Raimundo, que lindo. Nossa, Homero, obrigado por tudo que você trouxe aí. E tem mais, tem essa de Nossa Senhora. Essa aqui é para passagem aérea. Plena guerra, né? Olha só que absurdo. Plena guerra, é verdade. Guerra, Segunda Guerra Mundial. Mundial e os caras... Essa é a passagem da VASP. Nome do passageiro Frederico Menzen. A primeira vez que entrei em um avião, Rio de Janeiro, São Paulo, Campeonato Brasileiro de Futebol, chefe da embaixada. A delegação que era a delegação. Embaixada. Olha só, Sérgio. Caraca, velho. É emocionante isso, né? Meu Deus. Em 57, meu pai foi diretor de futebol profissional junto com o Manuel Raimundo, pai de Almeida. Então é isso que a federação dava para os jogos. Né? Ah, olha aqui. A carteirinha da CESP aí, ó. É, pois é. Que nem existia na época, né? Expedida em 1º de julho de 58. Federação Paulista de Futebol, arquibancada permanente concedida ao senhor Homero Melitani, diretor do São Paulo. Período que Canhoteiro, Maurinho destruíram lá e fizeram os caras que perderam só jogar garrafa no Pacaembu. Olha aí. Maravilhoso, Homero. Isso aqui foi um almoço oferecido aos conselheiros. Normalmente ele colocava a data atrás da foto, mas tá aqui, 1950. Aí tem a assinatura do Porfírio da Paz. É legal ver que esses caras construíram o que a gente torce hoje, né? Cara. Que sensacional. Não é à toa que as nossas glórias vêm do passado, né? Aí, ó. Ao time que nos representava desde então, desde sempre, né? História viva. Incrível. E por fim eu deixei essa era a imagem, né, da Nossa Senhora Aparecida que o Porfírio carregava com ele. Ele era devoto e todos os jogos ele pedia por Nossa Senhora. Essa tal da Cidinha, então, que falava. Que o Marcel Clascou falava, o São Paulo perdendo, ele falava: Porfírio, pede pra Cidinha ajudar a gente. Chama Cidinha. Meu Deus, que lindo, cara. Galera, isso era do Porfírio da Paz. Olha isso. Sensacional. Lembrança de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Deixa eu ver. Que coisa linda. Carteira de identidade católica. Olha que absurdo. Incrível, honra, né? Cara, segurar isso aqui. Muito legal. Incrível.
Obrigado à produção aí pela força. Isso gente que muita deu uma gente, tremida isso aqui que também. muita gente fala também do Grêmio Tricolor. Sim. Todo mundo não existe. Existiu o Grêmio Tricolor. A primeira torcida organizada do planeta. Uau! O que é isso aqui? Fundada em 25/12/1936. Sensacional, hein? Ano escrito com 2 Olha, N's. olha aí, Sérgio. A última, eu acho. Não para de sair coisa dessa mala maravilhosa. Vamos fazer o programa hoje até 11h40, tá bom? Valeu, brother. Obrigado. Se for pegar todas as Esse é o histórias... almoço de 1943, né? Almoço de 43. Outro cardápio aqui, mas fala o que é esse primeiro aí, que eu não sei falar isso não. Hors Avascaína, não sei o que é isso aqui. Filé de robalo, isso aqui deve ser corintiano, cara. Aciro Aranha. Tornê dos Ruf. É de roubá, é. Gâteau Gazeta Esportiva, Le Enrolé de Le Lingué. Café Paulista. Vinho branco Boqueirão. Olha que maravilha. Nossa, esse vinho aí foi o voo do sangue de boi, dizem. É. Sangue de boa, meu. Não Sangue de avacalha com vinho. Ah, é, É tá. sangue de boa, velho. Beleza. E ó, todo mundo rabiscou atrás. Olha que legal. Dá uma olhada aqui. Olha que lindo isso que você tem aí. É alguma coisa de Pessoal 50 anos, que né? Foi ao Não, isso é de 93, mas... Então, mas é, outubro... Almoço comemora homenagem 50 ao anos de Ciro governo. comemora Aranha. 50 anos do campeonato de 13/2/1943, cara. Eu já cheguei mais um aqui, olha só. Cinquentenário do título de 43. Uma festa que foi feita no ano de 93. Pimenta era presente nessa época. Aí dentro tá falando alguma coisa do dia que a moeda caiu de pé. É a ordem da moeda. Ah, é verdade. Olha lá aqui, ó. Mais cardápio aqui. A moeda caiu em pé. Até 1943, as torcidas dos dois times que costumavam alternar-se no primeiro lugar do campeonato afirmavam orgulhosas que o São Paulo só seria campeão no dia que a moeda usada para definir o pontapé inicial caísse de pé. Pois bem, no dia 3 de outubro de 1943, o São Paulo Futebol Clube conquistou o seu mais representativo campeonato paulista. Finalmente, a moeda caiu em pé. E continuou caindo. Na década de 40, o São Paulo Futebol Clube conquistou 5 títulos paulistas, tendo sido campeão invicto em 46, ganhando ainda no mesmo ano a Taça dos Invictos da Gazeta Esportiva. De lá para cá, a história do São Paulo tem sido uma verdadeira chuva de moedas que caem de pé. Por isso, e para comemorar os 50 anos de início da sua primeira década de ouro, foi instituída a Ordem da Moeda. Criada nos graus de grande oficial e oficial, a Ordem da Moeda será conferida pela primeira vez nessa noite. Que lindo! Ou seja, um jantar temático Que lindo. em homenagem à moeda que caiu de pé. E aí eu pedi nessa noite para uma pessoa me assinar, tá na frente. Aí você vai ver a assinatura, o autógrafo que eu pedi. Não, aí Lima Duarte, nossa, sensacional. Mas tem uma na frente lá. ó. Lima Duarte aqui. Lima... É, Lima Duarte. Uau, olha só, produção. Esse é São Paulino. Tá Esse certo, é. tá errado. No Museu do Futebol, no setor multimídia de narração dos gols, o Lima conta o gol do Maurinho em 57 como o mais emblemático da história. Recomendo visitarem o Museu do Futebol no Pacaembu e pegar essa parte do Lima que é incrível. mas eu esqueci realmente, peço até perdão, eu ia trazer as 3 comendas. Tem problema. Semana que vem a gente de faz 30 Homero anos. parte 2. A missão. Mas Roberto. tinha assim, essas cartas, assim, só por curiosidade, nós Sim. temos a Avenida Heitor Penteado. Um dia eu peguei, era o próprio que assinou, Heitor Penteado? pro Frederico Menzen, né? Olha lá, é mesmo. Nossa, 5 de abril de 1939. Puxa vida. Isso aqui é a história do São Paulo e de São Paulo, de né? São Paulo. Incrível, incrível. Só tem mais 2 itens aqui isso aqui é como convidavam a gente quando era para concorrer novamente ao conselho, né? Ah, legal. Nossa, e aqui final da década de... Não, aqui pouco antes da decisão do primeiro brasileiro, né? Foi em fevereiro de 78, o São Paulo foi campeão em 77 e em março de 78. Olha, doutor Valdemar Maria de Oliveira, presidente do conselho na época.
Aí ele faz aqui, tem um texto pra você, mas juro que é letra de médico. Homero, eu não consigo ler. É de advogado, eu acho. Favor. Mas, enfim, tudo é a história de São Paulo. Maravilhoso. Esse também aqui é um jornal, Gazeta Esportiva. Isso é recente. Recente? Não, mentira. 1992. Olha. Fala sobre o Ieso Amalfi, né? Que lindo. Peraí que eu vou abrir tudo aqui. Ao contrário. Assim. Deixa eu ver a capa antes, se você é boa. Oh, pelo amor de Deus. Deixa eu mostrar a capa também, que é sensacional. Tele tem fome de títulos. Vocês combinaram isso, né? Galera, pra quem nunca Juro viu o que que é um não. jornal, olha aí, ó. Meu Deus. Isso que fome. isso daí era o WhatsApp daquela época. Liga, como é que fala? As redes sociais daquela Redes época. sociais daquela Lia-se. Jornal, olha que bacana. É? Tem a matéria interna e a capa. E aqui do Ies Amalfi. Tem um pôster sensacional do São Paulo aqui que eu já vou mostrar. O Príncipe da França. Olha o tricolor aqui, Sérgio. O primeiro aqui. O resto é tudo pequeno. Milan, umas coisinhas. Foca no time grande. Uau. Era o príncipe da bola na França e um gentleman fora de campo. Fez gols antológicos e conviveu com reis, rainhas, sultões, atrizes famosas e São Paulo Futebol Clube, principal. Fala até do caboclo aí. Ah, é? Tem um. Ele fala dos amigos que ele tinha aqui no Brasil. Ele apresentou a Grace Kelly pro príncipe Ranier. Ele era amigo desse pessoal todo, né? Caramba. Andava com o Onassis só o menino, não precisa falar mais nada, né? Poxa, sensacional. Homero, sem palavras, né, Paulinho? Nossa, tô xarope. Tenta descrever Homero Belintani. Dá pra descrever? Mortal. O cara viveu Aqui, ó, tudo que a gente... É isso aqui, ó. É esse sangue, essa camisa, A cara. história viva do São A Paulo. história viva do São Paulo. É isso. É verdade. Caramba. É Felipão, como que a gente faz pra achar teu livro? Hoje tá nas livrarias as online, né? Então Amazon, Submarino, na Americanas, e física tá na São Paulo Mania, né? Lá do Tatuapé, tá lá. Tá na... Um abraço pra no Fernando Nobel. e pro Renato. É, que o- Sim, um com abraço os pra dois, né? eles. A gente fez a primeira leva lá, foi um sucesso. Vendeu em 15 dias, assim, tudo. Ficou bem impressionado. A Fernanda me ligou, super feliz. E tá na São Paulo Mania. Agora vai, a partir de maio, junho, já começa em outras livrarias. Tá. Aí vai pro Brasil inteiro. Que legal. Tem programadas mais tardes de autógrafos. A gente tem no dia 7 de maio no shopping... Nossa, fugiu o nome do shopping agora. Mas Não, a gente tranquilo, depois mas a tá nas gente- redes sociais. Tá, a gente passa Oi. depois no Manda pra Twitter, gente, nas que a gente redes e faz tal. questão de divulgar aqui na Tem, com véspera certeza. Aliás, galera das redes, sigam aí o Homero Belintani, @usamáquinas. É isso mesmo, né, Homero? Usa máquinas com S. E o Felipe é Planner Felipe com 2 N's. Com 2 N's. Não tem underline, nada, Não, né? não, tudo junto. Tudo Ok, junto. maravilha. Eu só queria comentar, que foi uma falha minha. Quem comprar esse livro, obviamente que gostos são diferentes. Mas tem 2 capítulos, aí eu não vou dizer o nome do segundo capítulo, mas 2 desses capítulos que me fascinaram. Um deles é do Cássio Gabus Mendes, Sim. depoimento do Cássio. Eu vou dizer, o outro é do Calef João Francisco, meu grande e querido amigo. Só por esses 2 capítulos o livro vale a pena, mas é um livro que você começa a ler e aí você não dorme, que você quer terminar de ler. É uma coisa assim contagiante, é um negócio inexplicável. Não só para quem é São Paulino, mas para quem é amante do futebol, para quem viu o Tele Santana e acompanhou a história dele na seleção brasileira, mas é super recomendável. Sensacional. Vamos devorar. Opa. Né? Tá legal. E os depoimentos também estão bem legais. Do Cássio, né, só pegando o gancho, a gente entrevistou o Cássio no Morumbi. O nível de humildade do Cássio, assim, é absurdo. Eu fui buscar ele na Global. casa Ele tá falando, global, ele tá falando do, gigantesco. ele tá falando do Cássio Gabus Gabus Mendes, Mendes, só. não é do Cássio, viu, galera? É, É Cássio Cássio Gabus Gabus Mendes, vamos deixar Mendes, claro. viu? Deixando bem Assim, claro. desde o começo, a gente entrou em contato com ele.
falou de São Paulo pra ele, é tudo. É lindo o DNA da família, né? Todos, né? Sim. Tato, Luiz Gustavo. O Lima Duarte falou que o maior São Paulino que ele conheceu foi o Cassiano. Ele falou, até tem uma história que ele conta que ele tirou, o Lima tava ensaiando Shakespeare, ia estrear um jogador, o Cassiano chamou o Lima e falou, vai lá no Morumbi. Ele falou, mas eu tô ensaiando. Ele falou, não, você é bom pra caramba, eu sei que você vai dar conta. Você vai lá no Morumbi, vai ver a estreia do jogador, depois você vem aqui e me conta. Esse era o nível. E o Cássio, a gente falou com ele, fui buscar ele na casa dele, aí eu cheguei, ele atrasou 2 minutos, desceu pedindo desculpa ao nível do cara. Fomos conversando no carro, chegamos lá, todo mundo, lógico, Cássio, Gabos, todo mundo esperando. Ele ficou assustado até de estar lá, mas espera, a gente falou, Cássio, né, você é o global, assim. Sentou, contou histórias, a gente deu muita risada com ele, depois fomos embora conversando. Até hoje, WhatsApp, outro dia eu liguei pra ele pra convidar pra um lançamento, ele pediu 1000 desculpas. Então assim, foi muito legal disso também. Tony Ramos também, sem palavras pra falar dele. Aí, o nível de educação, tal. O Lima, o Nando Reis, Kisser, enfim, todo mundo. Teve algumas pessoas que eu não consegui por tempo. O Castelli, porque tava gravando. Tá. O Rodrigo Lombardi também. Ele tá sempre gravando. É. A gente tá marcado com ele aqui desde março. Então, né? Ele tá gravando. O César Filho também por tá de férias na época. Então teve alguns São Paulinos que eu não consegui por agenda, mas queria muito. O César esteve aqui na semana passada, foi emocionante também. Depois eu vou recomendar para vocês assistirem. Foi incrível a São Paulinidade do César, ele contando desde garoto, a convivência com o Poi, tudo aquilo que faz o cara ser um dos maiores apresentadores desse país, se não o maior, e defender as cores do São Paulo todos os dias nas redes sociais, algo que as pessoas às vezes procuram não expor o time de coração para atingir todos os públicos. O César não se furta de defender o São Paulo onde ele vai, isso é sensacional. E o mais legal é que depois do programa, quando termina, tem nossas resenhas, né, aqui, o que rola depois nas resenhas já seria motivo para, no mínimo, mais 2 programas. Só o que ele contou, só que o César contou da fase tele, das viagens que ele fez com o time, com o Leonardo, e o que ele contou lá fora é absurdo, de impressionante, de emocionante de ver como era o Tele, o trato com o Tele e tudo mais, né? Então é uma aula de São Paulo visto por outro prisma, outro coração tricolor que a gente sabe que é São Paulino, mas não sabe o que viveu, né? Então é absurdo. O César, eu não sabia disso, eu sabia que ele era São Paulino, mas a gente tem um amigo em comum, né, da Marabras, que me contou tudo isso. Quem é assim também, nesse nível, é o Plihal. Verdade. O Plihal, ele, no livro dele, até ele mostra a carta que ele escreveu pro Zete. No Maioridade Penal. Não, no 1993. Do Zete. Sim. Ele conta, e aí quando ele foi entrevistar, o Zete pegou a carta e entregou pra ele. E ele me contou também da relação que ele tinha com o Tele. Ele era um moleque, 17, 18 anos, vivia. Ele falou, não sei porque o Tele foi com a minha cara. Então, assim, ele entrava, o Tele chamava ele pra treino, chamava ele pra conversar e tal. E ele contou isso também. Isso foi bem legal. E o Plihal também é outro que não esconde. Não, né? É verdade. Que torce. Pouco São Paulino. Tipo quase nada. Quase nada, né? Quase nada. Mas sobre o Cássio Gabusman, vem de uma família, eles foram fundadores da televisão no Brasil. Sim. E naquela época chamava-se era TV Tupi, PRF3 TV, Tupi Difusor, e Canal 3. E nós fomos no lançamento de um livro, 65 anos da televisão brasileira, e aí tinha lá o pessoal, o Boni, Lima Duarte, Eva Vilma, etc, etc. E foi oferecida uma camisa do São Paulo para a família e depois para os outros artistas, né? E eu não sabia, Vida Alves, que faleceu ano passado, era São Paulina. A camisa dela ainda está comigo e eu não consegui entregar. Puxa. Mas, então eles contaram uma passagem. O primeiro jogo não foi transmitido, foi gravado e depois colocado no ar. Na época não existia videotape, né? Foi São Paulo e Palmeiras no Pacaembu. A TV Tupi tinha 2 câmeras só. Primeiro jogo, São Paulo e Palmeiras. Primeiro jogo de futebol no país foi no Pacaembu, legal. São Paulo e Palmeiras. Isso é histórico. E aí o Boni contando isso, que a TV só tinha 2 câmeras, né? E o Cassiano que mandou que se fizesse a cobertura do jogo, tal, gravado. E o pessoal perguntou. Uma pessoa lá perguntou, mas e aí, a TV saiu do ar?
Aí o Boni falou, ficava um índiozinho, né? Ele falou que ficava aquele chiado. Ele falou, o chiado naquela época dava audiência, porque a televisão era coisa Era nova. novidade. É. Então, Caramba. Sensacional. Assim, quem vai se lembrar, só para complementar o preâmbulo todo de Tony também, a volta daqueles episódios especiais que o Sai de Baixo fez, quando o Tony entrou e aí tava com a camisa do São Paulo por baixo, abriu e o Vavá beijou a camisa. O que foi aquilo, gente? Mas até pegando Nossa esse. Sabe o que foi Senhora. engraçado? Eu consegui o telefone do Luiz Gustavo. Aham. Sensacional. Ele não quis dar entrevista porque ele falou assim: eu não sou São Paulino. Eu falei, mas como não? Ele falou: não, eu faço aquelas piadas, mas eu não sou. Eu fiquei chateado dele não querer. Entendi o lado dele, lógico, né? Aham. Ele foi super educado. Falou um dia: não, pega um dia, você vem aqui em casa, a gente conta, mas eu... Aí ele ficava assim: liga pro Cássio, o Cássio sabe. Falei, mas eu já entrevistei o Cássio e ele não quis, mas esse dia assim, eu vi isso ao vivo, arrepiou. Arrepiou. Foi incrível, né? Arrepiou. Você tava lá? Não, vi na televisão. Ah, vi na tá. televisão. Foi E sensacional. o Tony também é outro que é São Paulino doente, assim. É verdade. É o Tony Ramos. Tony Ele Ramos. fazia todas as aberturas das Olimpíadas, vermelho, branco e preto, na parte social de São sim. Paulo. Sim. E do Cássio, eu lembro que naquele dia, que ele foi até nas tribunas, né? Foi, a gente fez na tribuna. E a Vanessa deu uma camisa para ele e uma para Lídia Brondi, a esposa dele, como é que se diz? Personalizada. O nome tal, né? atrás. Uhum. Ele é doente pelo São Paulo. Sensacional. Quando eu liguei pra falar com a assessora de imprensa dele, ela me contou que às vezes no São Paulo, alguém manda adesivo, ela liga e fala assim: cara, tem uns adesivos aqui em São Paulo, posso dar pros motoboys aqui? Não. Ele não deixa. Adesivo. Ele não deixa. Ele não deixa. E aí ele comprou, ele falou quando saiu o negócio do Rogério, né? Aquela estátua, ele comprou, que a Lídia Brondi ficou brava com ele. Falou, pô, isso aqui. Ele falou, não, é de São Paulo. Eu não tinha noção que ele era assim. O Tato é menos, né? São Paulo, mas é menos. Uhum. Mas ele, doente. Sensacional. Homero, projetos para o São Paulo, você firme como conselheiro do clube, que você não para, né? Não. Projeto novo nosso agora nós conseguimos resgatar o Salão Nobre, a rampa, o memorial. Uhum. Nosso novo projeto vai ser a reforma do memorial. Uhum. E trabalhar, o que eu digo, sem carteirinha, sem diretoria, sem nada. Tá. Agora, uma responsabilidade maior, fazendo parte da mesa do conselho, eleita que foi dia 18 de abril também, com o Pupo na presidência, o Alcântara, eu e o... Meu Deus, deu branco. O Peralta, meu grande amigo Peralta, nós quatro fazemos parte da mesa, quer dizer, o Pupo como presidente, óbvio, o Alcântara como vice, e nós outros dois como secretários e tentar o novo estatuto já em vigor e fazer com que esse estatuto seja seguido. Tem o prazo agora para o Conselho de Administração, né? Sim, já eleitos todos. Uhum. E fazer com que esse estatuto seja seguido à risca. Uhum. Né? Esse vai ser o nosso papel dentro do Conselho. A próxima eleição de São Paulo, o próximo presidente vai assumir em 1º de janeiro de 2021, vai né? Vai ser dezembro de 2020, Tá. portanto, ter 3 anos e 6, 7 meses ainda Uhum. E é isso que a gente imagina, que a gente quer. Eu dou um exemplo muito simples. Numa eleição, essa eleição foi perdida por 3 votos. Eu esperava dessa vez, sinceramente, que acontecesse isso. Infelizmente não ocorreu. Mas tudo é política. E a política ela é mutante. Hoje você está aqui, amanhã você está lá. A política é assim. O que eu defendo é a instituição. Se for bom para a instituição, então é essa união que eu peço. Tentar pacificar um pouco São Paulo, que está mais do que na hora. Todos os amigos se abraçando, que não confundir política com amizade, isso é péssimo. Mas se você tem 3 anos e pouco pela frente, e esse exemplo que eu quero te dar, que eu vi acontecer, isso na década de 80, perdeu uma eleição por 3 votos. A eleição era realizada ainda no Salão de Festas do São Paulo, e após esse candidato perder essa eleição para o Galvão,
por 3 votos, sendo que na noite anterior estava com 19 votos na frente. Caraca. Sim. Aí, qual a reação que você esperaria de um derrotado por 3 votos? Apatia. Essa pessoa pegou o microfone no salão de festas e agradeceu 100 e tantos conselheiros que nele haviam depositado o seu voto e os convocou no mesmo instante para que abraçassem o Galvão. Porque o Galvão era o novo presidente do São Paulo Futebol Clube. Galvão é o presidente do nosso São Paulo Futebol Clube. E assim foi feito e o Galvão teve sucesso. Dessa vez eu esperei que uma eleição, você pode ganhar ou perder. Tanto a situação poderia ter perdido. Você vê que foi uma diferença grande, mas em relação à eleição passada. Sim. A eleição passada foi uma diferença Avassaladora. Né? Dessa vez, então, você tem, se você tem um conselho dividido, né, é difícil você administra, mas é mais complicado. Se você tem um conselho voltado para a instituição, não importa. Agora você vai ter 3 anos. Vamos fazer uma crítica construtiva, uma oposição construtiva. E não tudo está errado. Vamos ajudar a reconstruir. A fiscalização ela precisa ocorrer, mas ela tem que ser junto da edificação. Exatamente. Né? Exatamente. Então você tem 2 caminhos. Aqui você vai conseguir, aqui não. Você vai escolher, você vai optar. E se você optar pelo caminho o São Paulo tem que ser reconstruído. Não foi em 10, 15, 16, 17 meses do mandato tampão do Leco que você ajeitou isso. Você ajeitou muita coisa. O Conselho sabe a força que tem. Por exemplo, o Conselho impediu uma antecipação da Globo de 80 e tantos milhões. É verdade. Tá? Então você vê que se essa força for utilizada para a instituição São Paulo Futebol Clube, nós vamos chegar mais rápido à retomada do que éramos, a títulos. Isso que eu quero. Até porque o São Paulo é Futebol Clube, próprio nome, acabou, São Paulo Futebol Clube. O resto, para mim, na minha opinião, é o resto. O São Paulo é Futebol Clube. Nós precisamos voltar às glórias. Não é somente cantar no hino as glórias do passado, é retomar essas glórias. Com altivez, com firmeza, com perseverança principalmente. E fomos eliminados por 2 vezes, mas nós chegamos até quase. É a mesma eliminação que nós tivemos na última Libertadores. Vocês viram os 2 últimos jogos, o que fizeram com o São Paulo. Futebol também não se ganha só dentro de campo. Se você não tiver bastidores e estrutura, é isso que está sendo reconstruído. E sem a ajuda de todos se torna impossível. Então nós já temos agora, por exemplo, a dizer que tem 1 ou 2 grupos já voltados para essa nova situação, amigos da oposição, né, que estão entendendo que a colaboração se faz necessária e terá que ser espontânea. Você não pode forçar alguém não vamos chamar de derrotado, eu não gosto dessa palavra. Não existe derrotado no São Paulo. Todos São Paulinos, é o mais importante. Entendeu? Não chegaram a um consenso, mas todos continuam São Paulinos. É isso. Não há vencedores nem perdedores. Nem perdedores. Há São Paulinos e todos vão sofrer qualquer tipo de consequência. Exatamente. Seja lá boa ou seja lá ruim, todos nós lá no final vamos arcar com o ônus ou com o bônus. E só espero que a gente, de uma vez por todas, unifique tudo isso, que está na hora de voltar a ser o bônus, né? Porque o ônus nós já comemos o pão que o diabo amassou e já cansamos dessa história. Prova é que nós estamos sem um título paulista há 11 anos, uma coisa assim. 14 anos. 12, né? Já pode contar, porque 2017. Assim, no ano que vem, caso o São Paulo vença o estadual, vai estar igualando o tabu de 57 a 70. Precisa vencer para igualar. Exatamente. Tivemos aí a questão do Mundial 2005, dos 3 brasileiros. Está certo que abdicamos desse título muitas vezes para jogar outros campeonatos. Sim. Só que me perdoe uma observação.
De 57 a 70, nós ficamos 13 anos Por uma sem causa. ganhar um título paulista, mas nós ganhamos o maior troféu que o São Perfeito. Paulino poderia Exatamente. Isso. ter. A construção do nosso patrimônio e do nosso estádio com recursos próprios, sem dever a BNDES da vida, Lava Jatos, etc, etc. É isso aí. Entendeu? Nós nunca devemos 1 bilhão e 600. Nós temos um estádio. Que não precisou de presidente. Não pra seja dar- revancista, tá? companheiro. Não precisamos de seja presidente. Nós pra dar- temos um estádio que o rival gosta tanto que faz programa lá de segunda-feira, não vai lá em Itaquera, vai fazer no Morumbi. Eu gostaria que ele me exatamente. entrevistasse um dia. Ah, eu também, mas aí o programa não terminava Não, não. não ia terminar. Eu acho que não começava. Mas Mas e você falou logo no começo, nós temos um estádio, realmente, nós temos um estádio. Nós não temos arena. Arena, Nós arena temos é um pra boi. estádio. Essas Galera, coisas aí, é. só mais uma vez, ó, eu volto a... É emocionante tudo isso que eu vi aqui, mas esse documento aqui, ó, que tá na minha mão, Escritura do é a Morumba. escritura do Morumbi, cara, e eu tirei até foto, tomei a liberdade de tirar a última folha aqui, É de ó. todos os São Paulinos. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Nossa. Mas tem que engolir, não adianta você querer vir com a sua conversinha de esperar trem, que nós ganhamos isso também, porque eu sei, a gente, né? Eu ia tentar até falar isso daí. Os miseráveis procuram os mais miseráveis para sentirem-se menos miseráveis. Exatamente. Ah, nós ganhamos a arena, tá uma josta total, mas vocês também não, nós não. Tá aqui, ó. Gostei do não ganhamos josta. nada. Tá na mão aqui, ó. Documento original de propriedade Exatamente. de posse. E do eu terreno. esqueci de falar só uma coisa. Nós temos, as outras estão aqui, se você quiser fotografar. Tem mais 3 escrituras, foram 4 glebas. O São Paulo adquiriu uma gleba, da Aricanduva. A Aricanduva em seguida veio e falou, se vocês adquirirem outra gleba, que para nós naquela época, hoje já não é mais suficiente, está pequeno. Se vocês adquirirem outra gleba, nós damos 2 para vocês. E assim foi feito um negócio. Ninguém doou nada para ninguém. Era interessante para Aricanduva, porque a partir da construção do estádio, O bairro você se formou fez. um bairro Sim. chamado Morumbi, que Morumbi. foi, hoje não é mais, um bairro mais nobre, para mim continua sendo o bairro mais nobre de São Paulo, É verdade. porque lá tem aqui, O nesse estádio bairro, do tem o Morumbi. estádio Tem. do Morumbi. Por isso ele é nobre, por causa desse estádio. E não é discurso de São Paulino, Não você é, pega não. as fotos de época, que existem as dezenas, você vê o alicerce do estádio, Nada do lado. nada, né? né? E aí sim, depois, Eu escrevi umas a coisas numa pujança do foto, São Paulo trouxe o bairro. construído no meio do nada. E foi, construído no meio do nada. É Eu coloquei no verdade. livro, é uma jogada de marketing, na verdade, que a Aricanduva fez, porque ela coloca o estádio aqui, valoriza A região. a região e vende o terreno mais caro. É, E foi o que ela fez, né? é verdade. Então, Benéfico pra todo mundo. Exatamente. De novo, eu falei isso no último programa, com o César, e vou voltar a falar aqui, vamos ver se isso repercute. Passou da hora, seja quem for, da gente conseguir ter nossa influência novamente para transporte no Morumbi. Metrôzão. Que o metrô chegue, tá lá, é uma promessa, tá parado, tá abandonado. Já era pra ser nosso desde a e- Copa 2014. Por favor, São Paulo, não só dentro do campo, dentro do Morumbi, mas a parte externa do São Paulo, na área política, por favor, intercedam, porque isso não é um favor só para o São Paulino. É um favor para os moradores da região que estão com essa promessa de um metrô chegando à porta desde 1900 e bolinha, entendeu? Passou, já deu, não tem mais o que esperar. A gente precisa valorizar a região do Morumbi e, obviamente, ter os mesmos privilégios que os das outras arenas já têm. E nós não é favor, isso é uma necessidade urgente que fará muito bem para o São Paulo Futebol Clube. Vamos acelerar isso aí, né? Ó, acelera, vamos lá. Eu sei que é governo do estado, mas São Paulo, vamos correr atrás disso daí um pouquinho também. Isso. Só pra Olha, dar eu uma- posso te falar que na terça-feira houve uma reunião no Palácio. Que bom. Com gente nossa. O metrô demora ainda para sair. Não vamos nos iludir. No mínimo uns 2 anos. As obras foram retomadas agora, estação 4. Tiveram que licitar outra vez, né? Mas aqui, essa linha 4, ela anda, para, anda, para, anda. Às vezes falavam, até o fim de 2016 está funcionando. Está do mesmo jeito. Então você passa lá, tem meia dúzia de operários hoje, mas garantiram que até 2018, não disseram que mês, vão entregar essa estação.
Tem numa data já diferente da gente não saber absolutamente nada. Essa é a última Porque posição que eu posso... 2014 era para ter sido entregue. Pra você Por ter uma causa da ideia, Copa né? do Mundo, que nem falou o Felipe. Mas essa posição eu posso te dar, que foi de terça-feira, que em 2018 é em janeiro a dezembro, não sei. É verdade. E não sei se quando chegar em junho de 2018 eles deixam para 19. Não sei. Não sei. Governo é governo. E mesmo assim você vê, né? A gente Ali tem é uma lilás, fama né? estranha, né? De, vocês não lotam o estádio, né? O maior público tem sido constante até com essa dificuldade. Ou seja, até em estádio arena menor, que os caras se vangloriam, até isso o São Paulino vence. Mas veja que A distância, a falta de transporte, a falta E aí, de não estacionamento é você continua enchendo o estádio E- e tem no maior público de Mas todos aí- os Isso é seus clássico, rivais, né? É, Que a não gente só colocou clássico. no né? 5x1 com a Ponte Preta, tinha lá 40 e poucas mil É, pessoas. não, sem dúvida. Duas partidas em uma nós semana, chegamos nós a colocamos 49 90 mil mil. torcedores, aí, Maior em dois público, jogos, 2, 3 jogos. 2016, 2015, mesmo com o Maracanã. Nós fomos o que mais teve público nesse campeonato. Sim. São Paulo foi... E obviamente E- ninguém fala isso, né? Ninguém não há enaltece interesse. isso, né? Não, agora não é só interesse dos São Paulinos, é interesse de um bairro todo, de uma linha que vai para Tabuão, que vai seguir depois, já está em construção, mas é interesse dos habitantes dessa região. Porque não existe só o São Paulo aí, Lógico. né? São milhares e milhares de usuários que pegariam esse metrô, deixariam o carro em casa, quer dizer... Sim. Não, então- no dia a dia. E nos dias de jogos, tá na hora de ter metrô pra gente. Os caras tem metrô pra galinha, tem metrô pra gambá, tem metrô pra porco e não tem metrô pra gente. Então tem que ter. E apesar Uma obrigação disso, a gente do continua- governador do estado. É isso aí, pois é. Mas Que seja, vamos ver agora então, quem sabe aí a gente possa findar esse novo mandato com o transporte público, enfim, para o São Paulino, que, como você bem disse, Paulinho, é uma obrigação premente das autoridades, com um entorno de centenas de milhares de pessoas e milhões de pessoas que vão se interligar aí das zonas das cidades, e que já passou da hora, independente de clubismo, independente de uma situação específica de um estádio de futebol, mas para tudo aquilo que envolve a família paulistana, que não pode se privar tantos e tantos anos aí de ter um estádio, de ter um bairro e de terem bairros tão importantes aí da história da cidade absolutamente abandonados nessa questão. com né? certeza. Com certeza. É isso aí, gente. Que horas são? Vamos, Paulinho. Vamos. Vai ter parte 2? Vai ter parte 2. Tem que ter parte 2 Vamos convidar, na missão, então, para ter... A bem, na verdade, Com parte certeza. 3, né, Homero? A gente traz aí os materiais que o Homero... A gente vai fazer até parte 15. Para tudo que você puder trazer ali do memorial, você traz de vez em quando aqui para contar, porque é história viva pro torcedor São Paulino, né, Paulo? Que noite memorável. Muito obrigado. Mais uma vez, as condolências da família do Opinião para sua família, para Vanessa, para todos que te amam. E sinta-se em casa, que a Opinião também é uma extensão da sua casa, tá bom? Muito obrigado a todos que nos ouviram com paciência. Não deixe de comprar o livro Ao Mestre com Carinho, que é muito interessante. E deixe uma mensagem de otimismo, que é uma crença humilde que eu estou tendo agora, que nesses próximos 3 anos sejamos tricampeões paulistas, tricampeões brasileiros, tricampeões da Libertadores e tricampeões mundiais, mais uma vez. Ou seja, de 2017 a 2020, ganhar mais 3 campeonatozinhos desses, né? Para somar aos De que nós tri já a gente temos. entende, né? Só É. falta achar onde tá perdido, mas a gente entende desse Mas riscado eu aí. vou pedir que você tá com a Cidinha aí, né? Ah, Cidinha, maravilhosa. Pedir agora. A Cidinha tá aí, tem que pedir. Aí que ela escorregou, mas ela não falha. Nunca. Aqui, acho. Ah lá, Cidinha. Ah, Cidinha. Olha. Amém, amém. Felipão, meu velho, obrigado, cara. Eu que Sensacional. Todo sucesso pro livro que...
O legal de um livro é isso, né, cara? Você eterniza uma história para futuras gerações. Quem teve o privilégio de ver Tele, Sim, quem vai ter o privilégio de ouvir falar de Tele Santana, imagina o orgulho para você de ser o interlocutor aí dessa história tão belíssima. Parabéns. Foi bem legal ver os depoimentos do pessoal. Também agradecer, né, meu pai, minha mãe que me deram um apoio, Dona Maia, minha esposa, que teve também paciência de ficar várias madrugadas lá me esperando acabar de escrever. Tal, então foi Nossas legal. Nossas mulheres têm paciência com São Paulo, viu? Tem, elas têm, mas foi muito assim, muito gratificante. Assim, o que eu tô recebendo de elogios, merecido. Até falo, Parabéns. porque tem muita gente que pergunta, livro dá dinheiro. Não dá, mas não é isso que eu tô preocupado. Assim, a quantidade de feedbacks de pessoas, né? Pô, a gente teve até uma amiga sua que foi lá no Tabuão, que comprou pro pai dela, e o pai dela tá doente, preço, né? e leu e chorou lendo. Acabou. O livro é sensacional, muito bom. Estou falando por causa do Felipe, que se tornou amigo, é porque é a realidade, né? Fala de um Tele, de coisas assim que as pessoas não sabem das histórias e tal. Então vão ter aí uma fortuna. E é um... Cuidado, vai ser um bem eterno. Um livro desse pode passar de gerações para gerações e saber que a história está aí. É legal que a gente pegou coisa que não é só aquilo que todo mundo sabe, né? O Tele ajudava a treinar. Não, isso tá. Mas tem muita coisa aí no livro que... O Milton Neves contou a história que ele falou pra ele. Ele falou, isso aqui eu nunca contei e vou contar agora. Milton Neves, que é um contador de história o dia inteiro. Né? O professor Homero, o Caleb, tem muita coisa aí da história do Tele pra gente conhecer um pouco mais... E quem foi o mestre dos mestres, né? Ao mestre com carinho. Paulinho Heavy, meu mestre. Meu mestre é bom demais, hein, velho? Cara... Eu sei que você tá com vontade de comer o bolo de chocolate. Fizeram um bolinho ali que eu vi, mas obrigado mais uma vez pelas histórias de muito conhecimento, de dedicação, de amor ao São Paulo que você tem. Você sabe, você falou do Hélio Silva, Homero. Esse cara aqui fundou a Metal Tricolor nos estádios, veio a rock and roll. Um São Paulino que a gente tem muito orgulho de ter na nossa bancada aqui. E o que é o Opinião Tricolor é essa família, são vocês aí, a gente aqui tentando trazer história, presente, caminhos para o futuro e muita São Paulinidade. Obrigado, irmão. Sensacional. Irmãozinho, que Deus te ilumine e guarde. Obrigado, muita luz valeu. no teu caminho. Valeu. São Paulo hoje tem mais uma estrela. Você é um cara que anda no meio de todo mundo, é querido Obrigado. por todo mundo te respeita, velho. Você tem uma luz absurda e fazer o fácil todo mundo faz. O difícil é o que você faz, que é alertar, que é levantar. A ideia das pessoas é modificar aquele status quo que a maioria das pessoas tem como se fosse um programinha fácil, de fácil afago. E eu acho muito legal essa tua capacidade de agregar pessoas bacanas, ideais maravilhosos. Então eu só posso desejar, pelo bem até do São Paulo Futebol Clube, que você nunca pare essa tua trajetória, velho, vitoriosa e árdua que você leva no dia a dia, porque o São Paulo também depende de você, velho. Por incrível que pareça. De todos nós. Não, eu sei. Dos abnegados pela construção, mas não como desconstrução. Você monta isso, como você agrega essas pessoas, é que fica bacana. Entendeu? Legal, irmão. Obrigado. Muita luz pra você. Valeu. São Paulino, semana que vem nós estamos de volta aqui. Agradecer imensamente a presença dessa sumidade, o doutor Homero, que ele falou, eu não gosto de chamar de doutor, mas para mim é um doutor. O cara que tem tudo isso aqui só pode ser doutor, um doutor São Paulino. E você, Felipe, muito sucesso no seu livro, velho. Obrigado. Prometo que eu vou ler com carinho, vou devorar isso aqui. Da próxima vez que a gente conversar, a gente vai trocar ideias do que você escreveu aí, tá bom? Última parte. Eu queria que todos os São Paulinos que nos veem e ouvem nesse momento, dizer, não vou jogar confete, e parabenizar a maneira como você conduz as suas entrevistas e os entrevistados. A maneira educada, ponderada, de bom senso, que é o que o São Paulo precisa. E terminar dizendo uma frase que ficou famosa, do Brasil Vita. O São Paulo Futebol Clube não é melhor nem pior do que os outros.
O São Paulo Futebol Clube é diferente. Diferente. Então, que tenhamos isso em nossas mentes. Ser São Paulino é ser diferente. Boa noite, um grande Maravilhoso, abraço e Homero. obrigado. Obrigado, valeu. Tchau, galera. Valeu, Sérgio. Valeu, Valeu. Pedro. Obrigado. Até semana, galera.